Cara, de novo, eu não sei, às vezes eu tenho uma visão que pode ser um pouquinho impopular, mas ah, quando a gente fala de competitividade, né, o mundo de hoje fala que. Sabe aquele empreendedor de palco que vira e fica falando Teorias frases bonitas, bonitas e não sei o aham. quê, pense fora da caixa, não existe mercado competitivo, a competição é somente com você mesmo. Desculpa. Uma puta de uma balela. Balela. Mentira. A competição, ela existe e ela pode se tornar excitante dependendo do game que você está jogando. Porque sim, em determinado nível de competição, a competição é com você mesmo. Mas só que a competição é com você e é com o sistema. Uma vez que você tem uma empresa, a empresa ela tá dentro, vamos lá. Isso é teoria de administração, né? Uma empresa, ela tá dentro de um sistema aberto. Isso significa o seguinte: a empresa, muito mais que as decisões do líder, do fundador, ela também recebe efeito, por exemplo, da economia. Você tem um ambiente chamado macroeconomia. Ou seja, tudo que o governo define, por exemplo, no Banco Central, sobre juros, sobre abertura ou fechamento de mercado, pode impactar diretamente seu mercado. O que aconteceu na pandemia? Mercados morreram por causa da pandemia. E não necessariamente por causa da decisão do CEO ou do fundador. Beleza? Sim, aham. Então isso significa o seguinte: temos um sistema que ele é um sistema aberto. Uma vez que eu estou falando de sistema aberto, é mentira eu dizer que não existe competição, É sobre que mim, é né? sobre você. Sim. Desculpa, não é só sobre você. É sobre você, é sobre as outras empresas que têm market share. E você falar isso, né, que a competição é somente sobre você, eu diria que é É uma. perder um fator competitivo, uma vantagem competitiva. Sim, a grande questão é a seguinte: eu acho que seria um escárnio contra a realidade você falar que é só contra você. Porque você não tem dentro do mundo Apple e Samsung, elas não estão brigando por market share? Essa briga ela é filosófica? É sobre eu mesmo? Ou é sobre mercado? É sobre market share. Com Ponto certeza, na final. reunião das duas tem o nome da outra. Com Exatamente. E certeza. com certeza uma está pensando em gerar uma nova inovação que possa eventualmente se tornar superior em algum aspecto em relação à Apple. Exatamente. Então, não tem como você falar que a competição, digamos assim, ela é um fator meramente interno, tá? Tem como eu falar assim que o fator interno ele pode influenciar nas suas decisões. E o fator interno ele é determinante para você se manter focado. Porque foco e disciplina ele é uma característica essencial de qualquer pessoa de sucesso. E, sobretudo, para você conseguir lançar um novo produto, como o Steve Jobs fez no passado, ele teve que ter muito foco, muita disciplina, e ele teve que fazer grandes investimentos para que o iPhone, por exemplo, fosse criado e fosse uma inovação naquele momento. Da mesma forma que a Tesla, nesse exato momento, ou melhor, o Elon Musk, nesse exato momento, quer lançar um celular que seja superior ao tudo que a gente já viu. Tá, mas por exemplo, quando você tá nesse meio tradicional, chegando nessa faculdade, enfim, cara, é totalmente um pensamento totalmente antagônico desse que você tem agora. Quando que você começou a perceber que a forma que você pensava lá não ia te levar pra onde você gostaria de ir? Foi muito simples. Na verdade, quando eu percebi onde eu não queria estar. Era muito simples. A grande questão é o seguinte: quando o menino morre e quando eu começo a ter pessoas que me criticam pela minha conquista, ali eu tenho certeza que é o caminho certo. Porque, na verdade, você dar certo não necessariamente diz respeito a você pertencer a uma tribo. E, na verdade, anos à frente, agora te falando com 34 anos, chega um momento que as suas ideias têm que formar a sua própria tribo. Então, pessoas vão se identificar com as suas ideias e aí você vai ser criador de uma tribo. Você não precisa pertencer a tribos pré-existentes. E isso é uma permissão que também ninguém dá para os outros. É meio que assim: se você hoje não consegue pertencer à sua tribo, significa que você está no caminho certo. Vai lá e cria a sua com pessoas que pensam como você. Uau. Isso é muito forte, E, cara. e aí que começa a abrir uma série de possibilidades, né? Porque quando se começa a olhar só para as tribos que já existem, você se limita. Pô, Exato. tem que pertencer aqui. Como eu faço para me encaixar? E Exato. quando você pensa dessa forma, eu acho que você perde a coisa mais valiosa que você tem, que é a autenticidade. Perfeito. Tanto que um dia, numa entrevista aqui, o Oséias Gomes, o fundador lá da Odonto Excelência, trouxe pra gente uma questão muito legal, que era a questão da modelagem, né? Muito fala sobre modelagem. A gente vê esses empreendedores de palco, essas teorias bonitas, falam sobre modelar alguém, modelar alguém, bonitas, modelar alguém, modelar alguém, tal, tal, tal. Cara, quando você modela alguém, que basicamente o conceito de modelar é pegar algo pré-existente e replicar, basicamente você perde aquilo que você tem de mais valioso, que é a sua autenticidade, né? E aí o Oséias traz um conceito do tipo assim, meu, não modele, mas se inspire
inspire nas pessoas. O conceito de inspiração é você pegar algo que você acredita que faz sentido pra você e do seu modo você levar aquilo pra frente. E, cara, quer ser mais chato do que isso, na boa? É meio que assim, você modelar... essa palavra modelagem vem muito da PNL, né? E aí ela parece que é um grande trunfo. Meu, me desculpa. Pessoas, entre aspas, modelam pessoas, empresas modelam empresas, e aí a gente usa até a palavra, muitas vezes copiam soluções, tentando encontrar algum nível de inovação, desde que o tempo é tempo. Sim. Não existe nenhuma inovação nesse pensamento. E, inclusive, né, porra, hoje, anos à frente, eu vou fazer coisas de marketing. Aí, dentro do marketing, você tem lá pesquisa de marketing. Pesquisa de marketing, você tem dentro da pesquisa de marketing uma outra coisa que chama benchmarking. Que é basicamente o quê? Você olhar o que está sendo feito no mercado e entender o que você pode fazer ou fazer melhor. Então... é muito louco. Pensa-se como algo extremamente, né, o grande trunfo, algo que na verdade deve ser um processo comum, que é você olhar para fora para trazer alguma coisa para dentro que seja interessante e ter uma nova roupagem. E aí a gente ainda está no conceito de inovação. O que é inovação? Inovação não é você fazer alguma coisa que não existe. Inovação é melhorar o que já existe. Nem que seja uma pequena melhoria. E se essa melhoria já te der alguma vantagem competitiva, pronto. Então, o mundo, ele é muito mais prático do que essas falas de impacto de palco. Na verdade, deveria ser um processo comum. O que eu estou falando aqui deveria ser um processo comum. Você olhar para os seus competidores e encontrar qual que é o caminho que você pode se destacar em relação a eles para você ganhar mais mercado. Deveria ser um caminho comum. E é o que funciona, né? E é o que funciona. Uma outra coisa que eu não acredito é o seguinte também. Nem sempre, principalmente se você está começando, cara, você não tem que ir contra a maré. Inteligente é aquele que consegue, dentro da maré, que está ganhando, encontrar um espaço e ganhar em conjunto com todo aquele cardume. Você não precisa ir contra a maré, porque ir contra a maré significa, muitas vezes, você praticar uma contravenção contra esse mercado que, lá na frente, talvez não se prove positiva. No passado, eu fiz uma coisa que eu fui contra a maré. Mas é diferente em relação ao mercado. Eu fui contra uma maré que era o quê? O ambiente que eu nasci, existia um outro ambiente que pessoas eram mais bem-sucedidas, pessoas tinham outras conquistas diferentes desse ambiente que eu observava. Eu fui contra essa maré sabendo que existia uma outra maré que pessoas eram, entre aspas, mais vencedoras.